Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. O carro estava parado na frente daquela enorme residência. O som estava muito alto, quase de estourar os tímpanos. O som variava por vários ritmos musicais. Como a casa ficava em um local isolado, acessado apenas por uma estrada de terra, não tinham vizinhos por perto para reclamar do barulho. Carlos, seus dois amigos e seu irmão mais novo estavam presentes na festa, em uma cidade vizinha. Eles teriam que dirigir de volta para sua cidade, mas eles estavam visivelmente embriagados. Carlos sabia que de noite a fiscalização era quase nula. Ele teria que assumir os riscos, dirigir com muita cautela. A cidade é aqui do lado. 20 minutos de carro apenas. Vamos embora, disse Carlos, aproveitando para acordar o seu irmão mais novo, que desde o começo da festa dormia em um sofá na varanda. O garoto tinha um sono pesado. Um pouco cambaleante, Carlos procurou as chaves do carro no bolso e apenas ouviu um dos convidados da festa falar. Toma cuidado, cara. As estradas estão cheias de perigo. Parecia mais um agouro do que um alerta. Os dois amigos de Carlos ficaram arrepiados. O jovem então acenou se despedindo dessa pessoa. Entrou no carro e pisou forte no acelerador. Seu irmão Olavo estava com os pés no painel do carro. Carlos se enfesou com ele e disse: Tira os pés daí, pô! Já te falei mais de 100 vezes. Se o airbag for acionado, você quebra as duas pernas. Olavo sempre obedecia, mas não sabia se aquela historinha era mesmo verdade ou apenas palavras vindas de uma mente embriagada. Olavo estava sentindo um aperto no peito. Ele não tinha bebido, embora tenha tentado algumas vezes, mas em todas elas o seu irmão aparecia e brigava com ele. Se eu contar para a mãe, você vai passar 1 ano de castigo. Sentado no carro e vendo toda aquela paisagem passando muito rápido, quase a ponto de deixar ele tonto, volta e meia olhava para o velocímetro, sempre acima dos 100 km por hora, o normal da velocidade do seu irmão. Nessa hora, um sussurro soprou no ouvido de Olavo. Eu quero você, criança. Entregue a sua alma, criança. Olavo, assustado, deu um solavanco que atraiu a atenção de Carlos, que o mandou ficar quieto, já que ele precisava se concentrar na estrada. Os dois amigos haviam se apoiado um no ombro do outro no banco de trás, não ligando para nada, só querendo chegar em casa para descansar em uma cama quente por horas e horas. Ouvindo música alta e acelerando pelas estradas do interior, sertanejo universitário era o setlist da noite. Em um determinado momento, Olavo se agitou novamente. Dessa vez, sentindo um arrepio que gelou até a sua espinha. Nessa hora, seu irmão novamente se virou para brigar com ele, mas distraído, ele não viu um animal enorme que estava atravessando a pista. Carlos, quando voltou a atenção à direção, se assustou quando viu aquele vulto e pisou forte no freio, fazendo seu carro perder o controle e capotar por diversas vezes, antes de parar de cabeça para baixo ao lado da pista, no meio de diversas árvores e plantas. Cansado por já estar dirigindo há quase 24 horas, sem nenhum intervalo de descanso, um caminhoneiro avistou o carro capotado. Ainda era possível ver os rastros recentes na pista, pedaços de vidro espalhados. Tudo isso
menos de 1 minuto depois do acidente. O caminhoneiro parou no acostamento com o celular na mão, clamando por ajuda. Ele tremia de nervoso. Já tinha visto muitos acidentes na estrada, mas nunca havia se acostumado com o sangue e o grito de dor e desespero das vítimas. Ele sempre tinha pesadelos terríveis depois. De longe, ele escutou o gemido de um homem. Ele se aproximou um pouco para ver se escutava algo mais. Não ouviu. O resgate demorou longos 20 minutos para chegar e trataram de ver se haviam sobreviventes no carro. Carlos ainda estava vivo e agarrou a mão de um dos socorristas. Por favor, salve o meu irmão. Ele só tem 8 anos de idade. E morreu depois de dar 2 respiradas mais fortes. Seus 2 amigos também estavam mortos. O acidente tinha sido muito feio. O bombeiro ficou procurando pela criança e não a encontrou no carro. Será que a criança voou pela janela? Ou saiu do carro para procurar ajuda? Pensou o bombeiro. Cortando as ferragens e retirando os homens mortos, ele encontrou um tênis de criança caído no chão do carro. O homem moribundo parecia ter contado a verdade. Assim que os corpos foram recolhidos, ele chamou 2 bombeiros e contou o que um deles tinha falado. Ambos concordaram em sair à procura da criança. Então eles saíram em busca dela com suas potentes lanternas. A princípio, eles foram procurando por rastros de sangue ou coisas do tipo. Nada havia sido encontrado. Com dificuldades em achar algumas pistas, eles chamaram a polícia, que chegou em poucos minutos. Um dos policiais perguntou ao bombeiro: "Tem certeza que tinha alguma criança?" O bombeiro então mostrou o tênis com uma mancha de sangue e contou para o policial o que o irmão tinha falado antes de morrer. A busca durou a noite inteira e logo pela manhã a polícia havia sido chamada para ver algo. Uma criança tinha sido encontrada caída em um cemitério, a alguns quilômetros de distância do local do acidente. Ela havia quebrado os 2 braços, um deles inclusive estava pendurado. Um lado da cabeça parecia ter desaparecido, deixando o cérebro à mostra. E o que mais intrigou o policial: estava faltando um par de tênis, e o outro, que a criança ainda calçava, era idêntico ao que havia sido encontrado no carro. Como essa criança veio parar aqui? Essa pergunta ficou martelando a cabeça daquele policial por anos. Um grande mistério que até hoje segue sem solução. Bárbara havia sido convidada para um jantar com seus pais. O seu pai queria contar um segredo para ela, algo em que estava bastante animado. Bárbara morava na cidade vizinha há 2 anos, quando arranjou um emprego e foi morar sozinha. Tinha apenas 20 anos de idade, e seus pais ainda tinham aquele apreço enorme por ela, que era filha única. No meio do jantar, seu pai pediu a palavra, e ela, com o canto do olho, viu a sua mãe batendo palmas bem discreta. Significava que era uma boa notícia. Então, o seu pai, sem medir muito as palavras, soltou logo a bomba. Vamos ter mais um filho. Sim, Bárbara. Você vai ter um irmão ou irmã. Ainda não podemos saber o sexo da criança. Bárbara arregalou os olhos. Sua mãe tinha 40 anos. Ainda era nova, mas para filhos era um pouco arriscado. Mas ela ficou misto de estar feliz e apreensiva pela mãe.
Uma criança seria bom para eles, uma companhia, uma distração. Mas a sua mãe corria riscos. Ela se lembrava das histórias da sua mãe grávida. Quase que ela não tinha vindo ao mundo. Passou por muitos problemas. Por isso, nunca mais tinha engravidado até aquele momento. Que bom, mãe. Ela falou bem devagar. Não queria entrar em assuntos delicados e estragar aquele momento. Ainda mais vendo a felicidade estampada no rosto da sua mãe. Assim que o jantar terminou e ela se despediu, quando entrou no seu carro, algo estava apertando um pouco a sua garganta. Estava se sentindo sufocada com álcool. Sua cabeça estava um turbilhão e pensava em milhares de coisas ao mesmo tempo. Sabia que era uma imprudência da sua mãe. Mas por outro lado, 20 anos depois, a medicina evoluiu, claro. Deve ser mais seguro engravidar agora. Os hospitais, eles têm mais recursos. Bárbara olhava para o céu escuro. Uma neblina descia dos céus com uma rapidez apavorante. Ela odiava dirigir no escuro. Ainda mais que ela morava em uma cidade na serra. Todas as noites, praticamente, as estradas ficavam com visibilidade quase nula. Então, cautelosa, mas em alta velocidade, ela seguia pela estrada. Mesmo sendo tão jovem, devido ao trabalho como promotora de vendas, passava por várias estradas para cidades vizinhas todos os dias. Já era experiente. Sintonizou o seu podcast favorito no rádio. Mas uma voz grave entrou no alto-falante. Era de uma celebridade no mundo do desconhecido, que era conhecida por contar histórias sobre espíritos, fantasmas, noites de terror e etc. Sua voz macabra e forçada dava ares horripilantes às suas narrações. Então, a ceifadora chegou em uma noite de lua cheia para a mãe daquela criança e disse assim: me entregue a sua filha mais velha, na esperança que essa criança na sua barriga cresça forte ou saudável. E se você se recusar, mulher, levo a alma de vocês três comigo. O entrevistador estava prendendo a respiração com o relato. E quando ele pediu que ele finalizasse a história, Bárbara estava distraída ouvindo, parecendo que estava sendo direcionado a ela toda aquela história. Quando de repente, um vulto surgiu na pista. Bárbara freou com toda a força, mas era tarde demais. Ela acertou em cheio, sabe-se lá o que era. O impacto foi violento e o seu carro capotou várias vezes antes de parar em um campo de grama. Embaixo, um pouco abaixo, em uma ribanceira. Muito tonta e com um filete de sangue escorrendo pela sua testa, ela se arrastou para fora do carro para sair das ferragens. O engraçado é que o som do carro, como que por uma obra do acaso, ainda estava funcionando. E aquela voz medonha ainda seguia narrando coisas fora do nosso entendimento. Coisas que habitavam o mundo espiritual. Então, aquele grande urso, que havia sido possuído por uma alma zombeteira, atacou o seu treinador. Justamente aquele treinador que dias antes, sim, ele havia profanado um lugar sagrado. E você acha que os anjos são bonzinhos e perdoam tudo? Que nada. Eles são os piores. Eles são vingativos. E todas as suas vinganças, elas são terríveis.
Bárbara só queria que aquela voz parasse. Sua cabeça doía demais. Suas roupas estavam sujas e rasgadas. E ela via cortes em algumas partes do seu corpo. Ela procurou para ver em que havia batido, mas não viu nada. Parece ter sido algum problema com seu carro. Uma barra de direção quebrada ou algo que o valha. Mas ela sempre levava no mecânico para dar uma geral. O carro era o seu instrumento de trabalho. Bárbara tateou seu bolso em busca do celular e nada. O seu carro estava parado em uma pequena ribanceira ao lado da pista. Aquele trecho era muito escuro e deserto. Ela teria dificuldades em achar alguma ajuda. Agora estava imaginando que a felicidade dos pais em dar a notícia da gravidez poderia ter simplesmente sido estragada com a sua morte prematura. É a vida, tragando uma alma para alimentar a outra. Seria um ciclo natural? Bárbara não sabia. Andando pelo acostamento, ela viu uma pessoa alta, de costas, parada na estrada. Ela se virou e começou a olhar Bárbara de cima e com um sorriso macabro nos lábios. Olha! Se não é a nossa amiga Bárbara, voltando da casa dos pais e trazendo uma ótima notícia. Mas que ironia, hein? A jovem tremia. Não sabia se aquilo é real ou se estaria estirada morta, dentro do carro e tendo um pesadelo. Como aquela pessoa sinistra sabia de tudo aquilo? Quem contou aquilo para ela? E de dentro da sua roupa, a pessoa retirou uma enorme foice, revelando que era ninguém mais, ninguém menos do que a morte. Bárbara fechou os olhos esperando o seu fim. Mas nada aconteceu. A morte apenas falou: "Não precisa temer. A sua hora ainda não chegou. Mas o nosso encontro chegará. Fique ciente disso. O nosso encontro sempre chega. É a única certeza da vida. Um dia você me encontra. E dessa vez será para valer." Depois das falas, a morte ficou em silêncio e foi embora sumindo no sereno, que descia firme dos céus. A cada noite, nessa cidade dos infernos, é uma história diferente para contar. Já passei por cada apuro. Meu táxi roda sempre de madrugada. É o mais conhecido em todos os lugares, o mais requisitado e o mais explorado também. Posso dizer que já ganhei muito dinheiro de celebridades que queria sigilo, de pessoas fazendo trabalhos estranhos que eu não ousava perguntar. Trabalhar de madrugada era uma mina de dinheiro, porém era perigoso também. Já tomei tiro de bandido na perna, já fui assaltado 2 vezes. São os ossos do ofício. Mas hoje à noite, ela está particularmente estranha. O meu primeiro passageiro parecia um lunático idiota. Estava o tempo todo no celular. E antes que eu levasse ele ao seu destino, pediu que eu parasse abruptamente o carro e esperasse. Ele correu até o chão, se abaixou e pegou algo. Eu costumo ser discreto, mas achei que fosse dinheiro ou um celular. Mas o que eu vi me chocou. Era uma orelha humana. Ele rapidamente a colocou no bolso. Uma gota de sangue caiu no banco traseiro, manchando meu carro. E eu tentei ser discreto, fingir que não vi nada e tal. Vai que o maluco é da máfia e decide acabar com a minha vida. Por sorte,
Ele pagou a corrida quando chegou ao seu destino e foi embora muito rápido. Só lamento que vou ter um bom trabalho para tirar aquela mancha. Passar um bom tempo esfregando. Enquanto ando pela cidade, a madrugada se revela como um novo universo, um outro mundo. É como se existisse uma outra cidade dentro dessa, cheio de diversidade e coisas estranhas. Dependendo do dia, funciona algo diferente, como cafetões e suas garotas de programa, cassinos ilegais funcionando em plena rua, bandidos de toda espécie e crimes que são cometidos, pessoas que usam todos os tipos de drogas, alguns cachorros e gatos de rua, que só são vistos de madrugada. Aqui é uma outra realidade. Meu táxi passa anotando e vendo tudo de longe, até que eu recebo uma chamada. Vou atender e tenho que levar uma jovem até o outro lado da cidade. Um lugar muito isolado e com estrada de terra. Aonde nós moramos, falamos que nessa parte da cidade as pessoas não moram, elas se escondem. Fica perto da saída da cidade. Ela agradece a corrida, me paga e desce do carro. Ela deve ter ido em uma dessas festas da madrugada, lugar festivo. Assim que eu deixo ela, vou arrancar com meu carro e do nada ele perde a força e para. Levanto o capô para ver se enxergo alguma coisa no motor. Embora eu não seja mecânico, sei me virar um pouco. Um carro não para assim do nada. Só se for algo elétrico muito grave, falta de gasolina ou o motor derreteu. Não parecia ser nenhum desses 3 casos. E eu estava com azar. Eu ia ter que chamar o reboque. Mas para completar a desgraça, naquele lugar isolado, a operadora do meu celular não tinha sinal. Que legal! Coloco o triângulo de sinalização e saio com uma lanterna em mãos, à procura de alguma ajuda. Ficar parado ali não ajudaria em nada. Não precisei andar muito, e ao longe eu avistei umas pequenas luzes vermelhas. Parecia de um caminhão ou algo assim. Escuto sons de algo se escondendo na floresta. Penso que deva ser uma coruja ou um gambá. Não era hora de querer me embrenhar no mato. Não era louco a esse ponto. Iluminando a frente, eu vi que era um ônibus de viagem. Ele ainda estava com o motor ligado. Bati na porta do motorista, mas ninguém respondeu. Forcei a porta para dar uma olhada. E não vi ninguém, aparentemente. Parecia tudo abandonado. Forcei um pouco mais e abri a porta, para ver com mais calma. Vai que tinha uma bolsa ali com um telefone, e eu poderia ligar pedindo um reboque. Mas eu escutei um choro em algum lugar. Me arrepiei. E quando iluminei as poltronas, as pessoas estavam mortas e ensanguentadas. Eu tive uma forte ânsia de vômito na hora e despejei aquele jorro fétido no chão. No momento que alguém choramingou e pediu socorro. O certo era eu ir embora correndo daquele lugar. Estava muito quente e escuro dentro do ônibus. O que poderia ter matado aquelas pessoas? Eu não sabia. E eu também não queria descobrir. Mas de novo aquela voz me pedindo ajuda. Se eu fosse embora, ela me atormentaria pelo resto dos meus dias aqui na Terra. Fui andando na sua direção, como as pessoas que são seduzidas pela sereia do rio. Eu estava pronto para ir para as profundezas mais remotas. Conforme eu me aproximava do fundo do ônibus,
A voz se tornava mais nítida. Parecia ser de uma menina. E ela estava escondida no banheiro. Então eu perguntei: "Está tudo bem aí?" "Me ajude!" Ela respondeu desesperada. Então, eu abri a porta do banheiro e ela pulou no meu pescoço, me abraçando desesperada e repetindo diversas e diversas vezes que os monstros haviam matado aquelas pessoas e que eles voltariam para matar ela. Então, uma janela se estilhaçou. Eu escutei grunhidos de criaturas. Quando iluminei o rosto de uma, eu vi a maldade ali estampada. Corri para fora do ônibus com a menina no colo. Mais janelas se estilhaçando. Eu senti as criaturas fungarem no meu cangote. Estava morrendo de medo, mas também lotado de adrenalina. Conseguiria correr uma maratona nesse ritmo. Mas quando cheguei no lado de fora do ônibus, uma luz muito forte praticamente me cegou. Parecia ser uma tropa de choque e da ajuda. Não aguentei com tanta luz e acabei desmaiando, sem saber o que aconteceria depois. As luzes muito claras. Cadê a menina? Eu estico a mão e percebo que tem algo pendurado ali. Tento mexer as minhas pernas, mas estou com dificuldades. Minha cabeça dói. Coloco a mão e percebo que estou sem cabelos. O que está acontecendo? Começo a gritar, e minhas palavras saem abafadas. O que será que aconteceu? Daí eu consigo lembrar. Começo a lembrar das criaturas. Será que elas me pegaram e eu fui salvo, sabe-se lá como? Depois de alguns minutos de angústia, um médico apareceu. E então eu pude notar. Eu havia sofrido algum acidente. Então eu lembrei. Fui assaltado. Uma pancada na cabeça. A vida de taxista da madrugada era assim mesmo. A cada dia, um novo perigo. A cada dia, um novo desafio.